Hoje eu não quero exatamente responder uma pergunta ou explicar um conceito, eu quero mais propor um exercício. Quantas posições existem dentro de um campo de futebol? Não tem resposta certa, eu vou trazer aqui a minha visão, o meu gabarito, uma espécie de guia Tel Benjamin para as posições. Se você acompanha o nosso trabalho aqui no canal, já deve ter me ouvido falar sobre o The Sports Executive Path, parceiro de mais um vídeo. Mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Lá no final do vídeo eu vou falar sobre um curso específico que eles estão oferecendo de desconto. Mas vamos para o assunto do nosso vídeo em si. A gente precisa garantir que a gente está na mesma página. Então o que eu quero dizer quando eu falo posição? Goleiro, lateral, zagueiro, atacante. Sempre que a gente fala essas palavras, a gente imagina um jogador ocupando uma região específica do campo. E a partir da combinação dos 11 jogadores, dos 11 posicionamentos, a gente tem as formações. 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1 e por aí vai. Hoje em dia, algumas pessoas insistem que é inútil pensar em termos de formação. Que 4-4-2, 4-3-3, isso não traz informação nenhuma, com o perdão do trocadilho. Mas eu discordo. É errado sim a gente imaginar que dois times que jogam no 4-4-2 jogam exatamente da mesma forma. A discussão não se encerra aí. E além disso, é errado a gente pensar que se um time joga no 4-4-2, eu vou ver sempre os 4 caras de trás juntinhos, os 4 caras do meio campo juntinhos e à frente deles os 2 atacantes. Que se eu tirar uma foto de um time que joga no 4-4-2 a qualquer momento do jogo, eu vou ver o desenho perfeito do 4-4-2. Futebol é um jogo dinâmico, isso simplesmente não acontece. Mas quando a gente fala de formação, a gente está falando de ocupação de espaço e das dinâmicas que se estabelecem na interação entre os jogadores. Então sim, um time que joga com 3 zagueiros vai ocupar o espaço e ter dinâmicas diferentes de um time que joga numa linha de 4 lá atrás. Mas hoje esse não é o assunto do vídeo. Eu não quero falar sobre formações de maneira geral. Eu quero falar sobre as posições individuais dos jogadores dentro de campo. Só que, como cada jogador se relaciona com os demais, às vezes vai ser útil para a gente olhar para as posições individuais, a gente dar um zoom out e olhar para as formações. O todo vai nos ajudar a entender cada uma das partes. Então a gente precisa combinar algumas coisas antes. Eu vou falar aqui sobre a realidade. Dá para jogar com os 10 jogadores de linha alinhados na frente da área para se defender? Não. Em tese sim, mas simplesmente não é prático. Ninguém faz isso porque é inútil. Seria o pior time de futebol do mundo. Então eu não vou trazer aqui a possibilidade de ter 3 laterais direitos e 3 laterais esquerdos no mesmo time. A gente vai falar sobre a realidade, sobre aquilo que faz sentido dentro de um campo de futebol. Então, para começar a efetivamente modelar o jogo na nossa cabeça, eu quero dividir o campo em diferentes áreas, dividir o todo em partes menores. E tem várias formas de fazer isso, e elas podem ser mais ou menos úteis dependendo do meu objetivo. Se eu quero analisar quantitativamente como que um time cria perigo no ataque, talvez eu divida o campo de uma forma. Mas se eu quero treinar os meus jogadores a entenderem dinâmicas ofensivas e criarem jogadas interessantes, talvez eu divida o campo de uma outra forma. Você já pode ter visto na internet aquela divisão muito comum na análise de desempenho em 18 zonas. Ou talvez as fotos dos campos de treinamento que o Pep Guardiola e o Julian Nagelsmann usam, dividindo o campo em várias regiões menores. E aí cada treinador vai ter a sua preferência. Aqui, para o nosso uso, eu quero dividir o campo inicialmente em 5 corredores verticais e 5 faixas horizontais. A gente ficaria então com 25 regiões. Excluindo o goleiro, que é uma posição fixa, seriam então 25 possibilidades de posição para serem ocupadas por 10 jogadores. E aí nessa primeira faixa aqui, que é a faixa de defesa, a gente teria pelo lado o lateral direito. Aqui um zagueiro, aqui outro zagueiro, e aí do outro lado o lateral esquerdo. Mas pensando na nomenclatura das posições, dá para simplificar um pouco mais, porque esses 2 jogadores aqui vão ser chamados de zagueiro. Claro, antigamente esse seria o zagueiro central e esse o 4º zagueiro. Hoje em dia eu posso chamar de zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda.
E ainda posso ter um terceiro aqui centralizado se eu quiser jogar com uma linha de 5. Mas, no fim das contas, esses 3 jogadores na faixa de defesa nos corredores centrais vão ter o mesmo nome, zagueiro. Isso vai acontecer basicamente em todo o corredor central. Sempre as posições das mesmas faixas, a gente vai dar os mesmos nomes. Então dá pra gente reduzir o número de corredores, ficando com um de cada lado e um mais largo no meio, entendendo que o número de jogadores aqui pode ser variável em cada faixa, mas os nomes das posições vão ser os mesmos. E à frente dos zagueiros, nessa faixa aqui, pelo corredor central, joga o cabeça de área. Bem, eu ainda gosto de chamar de cabeça de área, mas esse é um nome meio antigo e que está caindo em desuso. Você pode chamar de primeiro volante ou do nome que você quiser. Basicamente, esse é o cara que vai jogar entre a linha de defesa e a linha de meio campo, protegendo os zagueiros e dando cobertura para os outros meio-campistas. E, em geral, a gente só vai ter um cara naquela região, mas em alguns casos dá para ser 2. Quando o time joga no 4-1-4-1, por exemplo, esse cara ganha uma faixa só para ele na nomenclatura da formação. E à frente dele, a gente tem os outros meio-campistas, que são um caso bem interessante. Ali, bem no meio do nosso desenho, no coração do nosso time, a gente tem uma posição que pode mudar de nome dependendo das posições que estão ocupadas ao redor. Ou seja, dependendo da formação, a gente pode chamar esse cara de diferentes formas. Todo esse espaço aqui faz parte do meio-campo. E se o time joga num 4-4-2, esses 2 jogadores não vão ter ninguém na região da frente e ninguém na região atrás deles. Já se o time joga num 4-2-3-1, por exemplo, tem um jogador aqui na frente deles. Se o time tiver um losango no meio-campo, por exemplo, que nem é uma formação muito usada hoje em dia, esses caras vão ter um jogador na frente e um atrás. E às vezes eles podem não ter ninguém na região da frente, mas ter um jogador por trás, como é o caso do 4-1-4-1 que eu já citei, ou desse 4-3-3 aqui. Mas espera, por que eu chamei de 4-3-3 e não 4-1-2-3 se aqueles jogadores de meio campo estavam ocupando faixas diferentes? Sim, estritamente falando, você poderia chamar dessa forma, mas hoje quase ninguém faz isso. Sempre que a gente fala 4-3-3, a gente está se referindo a essa estrutura, um triângulo de ponta baixa, com um cabeça de área por trás de outros 2 meio-campistas. Mas isso você já sabe se você assistiu o vídeo aqui do canal sobre o 4-2-3-1. Da mesma forma, o tal 4-4-2 losango, que estritamente falando seria 4-1-2-1-2, a gente chama hoje em dia de 4-3-1-2, porque é muito raro, quase impossível, a gente na nomenclatura da formação usar as 5 faixas de campo. Mas qual é o nome dessa posição afinal? O termo que eu mais gosto de usar é volante. Mas muita gente hoje em dia chama de interior quando a estrutura é, por exemplo, em 4-3-3, com um cabeça de área por trás desses 2 jogadores. Quando o time joga com uma linha de 4 no meio campo, por exemplo, num 4-4-2 ou num 5-4-1, é comum a gente dividir entre primeiro e segundo volante, mesmo que no desenho eles joguem alinhados, ocupando a mesma faixa de campo. Então não tem muito uma resposta exata, vai depender um pouco. Não é à toa que já nesse vídeo eu usei algumas vezes o termo mais genérico de todos, que é simplesmente meio-campista. E isso acontece porque no meio-campo é onde a gente pode ter um maior número de funções para as mesmas posições. Porque função não é a mesma coisa que posição. Um exemplo que eu gosto de dar é o Pirlo e o Casemiro. Eles jogaram a maior parte das suas carreiras mais ou menos na mesma posição, como uma espécie de cabeça de área ali naquela faixa por trás dos outros volantes ou meio-campistas. Mas o Pirlo era um passador, um organizador, um cara que ditava o ritmo do jogo, o que os italianos chamam de regista, enquanto o Casemiro era um jogador mais defensivo, de combate e cobertura. Eles ocupavam a mesma faixa de campo, mas com funções completamente diferentes. Para cada uma das posições que a gente está falando aqui, existem várias funções possíveis. E como no meio-campo dá para organizar de várias formas diferentes, isso vai transformar radicalmente a função dos jogadores, a gente acaba tendo um pouco mais de nuances nesses nomes.
Mas esse assunto, diferença entre função e posição, eu vou tocar aqui muito rapidamente. Esse pode ser um assunto para outro vídeo. E à frente da faixa ocupada então pelos nossos volantes, a gente tem o que eu vou chamar de meias. De novo, dá para ter jogadores com características diferentes fazendo funções diferentes aqui. Mas hoje em dia é mais comum a gente ter um jogador só nessa faixa. Em geral, pelo menos na tradição do futebol brasileiro e sul-americano, ele vai ser o craque do time e vai usar a camisa 10. Mas durante muito tempo por aqui foi muito comum o 4-2-2-2, usando 2 jogadores nessa faixa de campo. E aí, claro, normalmente você tinha um que encostava mais nos atacantes, um que era mais organizador, e aí vai mudar um pouquinho a nomenclatura da função. Mas a faixa de campo tinha 2 jogadores. E no início dos anos 2000 se popularizou, a partir do trabalho do Carlo Ancelotti no Milan, essa formação que ganhou o nome de árvore de Natal, porque muita gente acha que parece um pinheiro. O goleiro seria o tronco da árvore e o resto dos jogadores fazem esse grande triângulo aqui, lembrando o famoso pinheiro de Natal. Hoje em dia a gente chamaria de 4-3-2-1, mais uma vez com 2 jogadores ocupando essa faixa aqui dos meias. Aqui vale uma pausa para um questionamento importante. Sempre que eu vou falar de uma formação, eu uso 3 faixas, tipo 4-3-3, 4-4-2, ou 4 faixas, 4-2-3-1, 3-4-1-2 e por aí vai. Então por que diabos eu resolvi dividir o campo em 5 faixas? Foi justamente para poder dar essa nuance no meio campo. Porque no 4-3-3 eu tenho um cabeça de área por trás dos meus 2 volantes ou interiores, meio-campistas, o que for. No 4-2-3-1 eu vou ter um meia na frente desses 2 volantes. Mas a faixa ocupada pelos volantes no 4-3-3 não é a mesma ocupada pelo meia no 4-2-3-1. As interações mudam, as possibilidades de função mudam, a forma como o time ocupa espaço muda. Então, eu preferi usar 5 faixas para poder justamente explorar essas sutilezas. Mesmo que, na prática, eu sempre vá nomear com 4 faixas. E aí, gente, é claro que quando os times entram em campo, não vai ficar ali um buracão entre a defesa e o meio-campo no 4-2-3-1, porque no desenho aquela faixa está vazia. Ou um buracão entre o meio-campo e o ataque no 4-3-3. Os times vão se adaptar, ainda mais hoje em dia, que eles prezam tanto por compactação. Essas faixas, essas linhas dos times vão se mover em relação umas às outras. Vamos seguir em frente, ou melhor, vamos seguir para os lados. Eu quero falar desses caras aqui. Eles normalmente vão aparecer num 3-5-2 ou num 3-4-3, por exemplo. Eles são os alas. E a coisa mais interessante sobre eles é que eles fazem parte da linha do meio-campo, inclusive na nomenclatura das formações, mas de certa forma também fazem parte da linha de defesa. A esmagadora maioria dos times que jogam com 3 zagueiros hoje em dia se defende com uma linha de 5. Por isso, às vezes, até existe um debate se o time joga no 3-5-2 ou no 5-3-2, mas eu sinceramente acho um pouco inútil. O que acontece, pelo menos aqui para o nosso modelo, é que as relações nos corredores laterais são diferentes das relações estabelecidas nos corredores centrais. Por isso eu vou alterar um pouco e simplificar ainda mais o nosso desenho aqui. Eu acabei de fazer um discurso sobre o porquê foi importante separar em 5 faixas, mas nos corredores laterais eu vou querer usar só 4 faixas mesmo. Portanto, o nosso desenho ficaria assim. Em vez daquelas 25 regiões iniciais, a gente fica com 13. Lembrando que pelos corredores laterais a gente só vai ter um jogador ocupando cada região e nos corredores centrais, dependendo da faixa, a gente pode ter 1, 2 ou até 3 jogadores por ali. Os alas, então, são os caras que jogam por aqui. E na frente dos alas, a gente teria esse cara que joga pelo lado da linha de 4, num 4-4-2, por exemplo. Assim como os laterais são jogadores mais ofensivos do que os zagueiros, esses caras aqui também são claramente mais ofensivos do que os volantes. Então eu até gosto dessa configuração em que a gente tende a ter um desenho mais arqueado. Mas a nomenclatura dessa posição
é um pouco estranha. Porque o cara que joga nessa posição também pode assumir diferentes funções e dá para usar jogadores das mais variadas características naquela posição. Você pode ter um velocista atacando o fundo pelo corredor de fora, ou você pode ter um cara mais técnico e construtor. Mas dado que essa posição normalmente vai aparecer em formações que usam uma linha de 4 no meio-campo, o melhor nome que a gente tem para ela é meia. Só que aí a gente tem um problema, porque a gente já deu esse nome para uma outra posição. Hoje no Brasil, sinceramente, a gente não tem uma boa solução não. A gente acaba chamando de meia central e meia pelo lado. Ou então chama esse cara aqui de camisa 10, mesmo que ele não use efetivamente a camisa 10 nas costas. A gente diz, fulano joga como um camisa 10 ou joga na posição de camisa 10, enquanto esses caras aqui continuam sendo os meias pelo lado. E se a gente der um passo para frente com esses jogadores, a gente vai chegar nos pontas, ou extremos, ou como o Tite, técnico da seleção, fala, os externos. Mas eu prefiro chamar de ponta mesmo. E de novo, eles podem ter funções e características muito diferentes. Eles podem jogar com o pé natural, ou seja, um destro pelo lado direito e um canhoto pelo lado esquerdo. Ou de pé trocado, o canhoto pelo lado direito, um destro pelo lado esquerdo. Eles podem ser mais atacantes, chegarem mais na área, ou mais construtores. Podem ser mais ofensivos ou mais defensivos. Mas para o nosso exercício aqui, eu vou chamar todo mundo de ponta. O mais curioso é que essa formação aqui a gente chama de 4-2-3-1, mas essa aqui a gente chama de 4-3-3. Eu não mudei a posição dos pontas, mas eles mudaram de faixa na nomenclatura da formação. Isso acontece por uma questão de convenção. Linha de 2 é sempre uma linha estreita. Então 4-3-2-1 é a árvore de Natal. Se eu tiver dois pontas abertos, aí eu vou chamar de 4-3-3. E às vezes a gente tem um 4-2-3-1 com dois jogadores de características muito diferentes pelos lados. Um mais meia, mais organizador, que ajuda no meio-campo, e o outro mais agudo, mais ponta mesmo. Nesses casos, eu não me oponho a desenhar assim, mesmo que eu continue chamando de 4-2-3-1. Ou melhor, eu chamaria de 4-2-3-1 torto, porque a gente tem um cara ocupando a posição de meia e um cara ocupando a posição de ponta do outro lado. Um bom exemplo é a seleção brasileira na Copa de 2010, que tinha dois volantes, Felipe Melo e Gilberto Silva, que talvez até fossem mais para dois cabeças de área, um camisa 10 que era o Kaká, e de um lado o Elano, do outro lado o Robinho. Características muito diferentes que chegavam a mudar o desenho e a estrutura do time. Outro exemplo curioso é quando o 4-4-2 passa a ser um 4-2-4, porque estruturalmente a coisa é muito parecida. Ninguém deixa dois jogadores ali completamente sozinhos, isolados no meio-campo. Quando você tem dois meias organizadores pelos lados, eu gosto de chamar de 4-4-2. E o 4-2-4 seria quando você coloca dois caras mais agudos, que tentam agredir o tempo inteiro a linha de defesa adversária. Dois pontas mesmo. E aí, nesse caso, a gente teria dois jogadores por dentro na frente, não apenas um. E claro, essa última posição que a gente tem para nomear é o atacante, que mais uma vez pode vir em diferentes funções. Pode ser um falso 9, um atacante de movimentação, um centroavante fixo. Pode jogar sozinho por dentro ou em dupla. E aí, nesse caso, dá para fazer algo parecido com aquilo que eu citei sobre os volantes. Dá para falar em primeiro atacante e segundo atacante. Aliás, você já reparou como aqui no Brasil esse tipo de nomenclatura é comum? O primeiro homem de meio campo, o segundo, terceiro, quarto. A gente fala muito sobre isso. E é muito porque o jogo daqui foi desenvolvido em cima de assimetrias e de duplas que não cumpriam a mesma função. Então é óbvio que esse nosso desenho simplificado aqui não vai dar conta da complexidade do jogo de futebol e muito menos de todas as escolas de pensamento. Mas eu acho que é um exercício legal para a gente estruturar o jogo na nossa cabeça e principalmente ter certeza que a gente está falando a mesma língua. Concorda? Quando a gente pensa no mercado esportivo, costuma pensar logo naqueles que estão mais diretamente associados ao jogo. Os atletas, treinadores, clubes, etc. Mas a roda não gira sem outras partes. A imprensa, as federações e as empresas que patrocinam e injetam dinheiro no esporte de alto rendimento.
Essas empresas podem escolher associar suas marcas a eventos, a clubes ou a atletas específicos, e são partes fundamentais dessa conversa. Estima-se que o tamanho total do mercado global de patrocínios esportivos gira em torno de 45 bilhões de dólares. É muito dinheiro e tem muitas oportunidades. Mas com tantas empresas querendo uma fatia desse bolo, o mundo dos esportes foi ficando cada vez mais saturado de propagandas. E agora, mais do que nunca, essas empresas precisam reinventar os seus espaços e procurar soluções criativas para andarem juntas das verdadeiras estrelas do espetáculo. Foi pensando nesse mercado gigantesco e super dinâmico que o Sam Momen criou dentro do The Sports Executive Path esse curso focado apenas em patrocínios esportivos. Clicando no link que está aparecendo na tela e está na descrição do vídeo, você pode entrar na página do curso, conhecer mais detalhes e ganhar um desconto exclusivo. A página é em inglês, mas o curso tem legendas em português e é super acessível para quem se interessa por esse assunto. Essa área pode ser, inclusive, uma ótima porta de entrada para o mundo dos esportes. E uma vez lá dentro, há inúmeros caminhos que se abrem para você seguir.